Fala pessoal, beleza? Vamos aí para mais um vídeo sobre o Santos, mais um vídeo sobre janela de contratações. O Santos segue movimentando bastante essa janela de mercado, né? É diferente dos últimos anos, a gente nessa janela vem contratando bastante, vem anunciando bastante jogadores, né? E nos últimos dias não foi diferente. De mais praticamente uma semana para cá, o Santos anunciou quatro contratações. Sem contar vários outros nomes aí que estão sendo especulados, né? Vários outros jogadores que vêm sendo noticiados aí que podem estar chegando no Santos. Mas nos últimos dias o Santos anunciou quatro contratações e a gente vai estar falando nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda bastante. A gente está começando, eu reforço isso porque é muito importante que você deixe seu like aí, se inscreva para estar recebendo meus novos vídeos. Isso me ajuda bastante no engajamento. Bom, vamos lá. O Santos anunciou no sábado a contratação do meia Juliano, jogador que teve no Corinthians aí nos últimos anos. Fez até que temporadas razoáveis. O maior destaque dele ali foi na Copa do Brasil de 2022, na qual o Corinthians chegou na final contra o Flamengo, né? Ele teve uma participação importante. Foi ele, inclusive, aí que fez o gol, né? Que levou a disputa dos pênaltis, se eu não estou enganado, algo assim. E ele teve uma boa campanha nesse ano, né? O ano de 2022, nessa Copa do Brasil em específico, ele acabou em 9 partidas fazendo 5 gols. Foi uma participação bem considerável que ele teve nessa campanha que o Corinthians fez, né? É um jogador que eu acho, das contratações que o Santos fez até agora, né? A gente vai estar falando das próximas aí pra frente. Eu gostei, a que eu mais gostei foi a do Juliano. É um jogador que até a própria torcida do Corinthians, eu tenho alguns amigos corintianos, né? Até a gente vê algumas coisas aí na própria internet, no próprio Twitter, né? Os torcedores dizendo que o Juliano era um bom nome, era um bom jogador que se destacava. Não se destacava, mas que em algumas partidas em que ele jogava, ele tinha, de certa maneira, um bom desempenho. E alguns deles até lamentando, de fato, a saída dele, né? Alegando que era um jogador que eles gostavam e tudo mais. Então eu vejo com bons olhos. Acho que é um jogador que vem para agregar e que eu considero que para a Série B é um jogador que tem tudo para se destacar, para ser importante nessa temporada, não só para a Série B, mas também para o próprio Paulistão ali, né? Então vejam que é sim um bom nome, vejo que é um jogador que possa vir trazer de fato desempenho para nós ali no meio de campo. Se nós olharmos, né, os números do Lucas Lima em si no ano passado, ele teve até números melhores que o próprio Juliano, né? O Juliano ano passado no Brasileirão, por exemplo, jogou 30 partidas, fez 2 gols com uma assistência. Na Copa Sul-Americana ele disputou 7 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Copa do Brasil também não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. A Libertadores ele deu uma assistência em 4 jogos. E no Paulistão dos 13 jogos ele não deu nem assistência e não fez gols. Então ele não teve nenhum número que se destacasse de fato ali. Mas é, se olharmos pelos números em si, isso acaba iludindo, né? Porque o Lucas Lima, em várias partidas, mesmo as partidas em que ele dava assistência, ele não tinha um destaque, né? Faltava muita intensidade nele. Era um jogador que era como se fosse um a menos ali no meio de campo do Santos, né? Pouca combatividade, pouca luta de fato ali. E várias partidas em que a gente precisava que tivesse esse nível de competitividade ali no meio campo e ele não entregava isso. Então, eu vejo que o Juliano, nesse aspecto, por mais que ele tenha dado menos assistências que o Lucas Lima, tem menos participações em gols que o Lucas Lima, eu acredito muito nessa entrega, né? Nessa entrega dele em campo mesmo, na luta ali, disputando bola, ajudando os volantes. E eu acredito, pelos jogos que eu vi do Corinthians, ele teve essa entrega. É um jogador que vai se encaixar nesse perfil que o Santos vai precisar pro ano que vem de um time que vai disputar mais, até pelo nível da Série B, né, onde tem muita disputa física. O Juliano é um jogador de muito físico, né? Ano passado ele disputou várias partidas, então vejo que pode agregar nesse aspecto no Santos. Se a gente, igual eu falei, não podemos analisar essa contratação dele. Ah, eu vou comparar com o Lucas Lima, beleza. Olhar em desempenho por número por si só, realmente o Lucas Lima teve números melhores. Só que aí entra o ponto que eu falei. Esses números enganam bastante. Várias dessas assistências do Lucas Lima foram em escanteio. Não estou minimizando cobrança de escanteio, não estou minimizando a bola parada. Mas isso é um fato. É um fato que a maior parte das assistências dele foram em bola parada. Então isso engana um pouco. Em campo, bola rolando, mesmo o Lucas Lima é um jogador que nós sabemos do nível de comprometimento que ele tem. É um jogador que lá em 2017, quando estava encerrando o contrato dele, já era uma preguiça em campo, já era morto.
e não entregava o que tinha que entregar, não corria, não combatia. E esse ano, com 33 anos, era esperado que ele ia ter isso. A brilhante diretoria fez um contrato de produtividade, enquanto ele estava sobre esse contrato, ele teve bons jogos, a diretoria foi lá e renovou, né? Brilhantemente renovou, e agora está com essa bucha, com essa bomba aí que não sabe o que vai fazer. Nenhum clube quer, claro, né? Qualquer clube inteligente da Série A não vai contratar uma bomba dessa, a não ser o Santos, né, que fez isso. E tá com essa bucha na mão. E a gente tem que analisar essa contratação do Juliano justamente para preencher essa lacuna que nós temos hoje no meio de campo. Precisamos de um jogador que tenha capacidade de criar, um jogador que tenha essa possibilidade de entregar tecnicamente assistência, gols, mas não só. Hoje o futebol não é só isso. O futebol precisa de intensidade, precisa de batalha, precisa de luta, divididas. E o Juliano eu vejo que pode ser esse cara. Eu gostei muito da contratação dele. Outro jogador anunciado pelo Santos essa semana foi o lateral direito Aderlan. O Santos anunciou a contratação dele segunda-feira, né? Jogador que chega aí para suprir uma lacuna que nós temos já faz muito tempo. O Santos não acertou em nenhuma contratação de lateral dos últimos 3 anos. A gestão Rueda, a brilhante gestão Rueda, né? Que nós sabemos aí da grande capacidade, né, de contratações. Contratou Auro, contratou Natan, contratou João Lucas, contratou Gabriel Inocêncio, e todos nós sabemos da qualidade de todos esses jogadores, do nível técnico que esses jogadores entregaram para nós aí nos últimos 2 anos. E o Aderlan chega para tentar suprir essa falta. O último lateral decente que o Santos teve, né, o último desempenho de lateral que o Santos teve decente na lateral direita, foi o Pará na Libertadores de 2020. Nós já sabemos do nível do Pará, né? O Pará, com todo respeito, por mais que ele tenha tido ali um bom desempenho naquela Libertadores, já vinha uma decadência absurda. Nem no próprio auge dele ele foi um grande jogador. Então aí a gente já consegue ver o nível que estávamos na nossa lateral. O Vitor Ferraz, por exemplo, que ele jogou entre 2014 a 2019, é um lateral que volta e meia a gente vê comentários da torcida dizendo que não tivemos ninguém melhor que ele após a saída dele, e isso já fazem 4 anos. Então, realmente é uma posição carente não só no Santos, né? É uma posição carente no futebol nacional até mundial. Os laterais parece que vem acabando, né? Parece que o moleque, quando surge na categoria de base e ele é muito habilidoso, ele vira ponta ou meia. E quando ele tem boa qualidade defensiva, quando um jovem lateral na base tem boa qualidade defensiva, vira zagueiro ou volante. Então nós não estamos mais fabricando bons laterais. A maioria dos laterais que surgem tem deficiências, ou deficiências ofensivas, ou deficiências na parte defensiva. E isso explica essa escassez de laterais. O Aderlan chega para tentar suprir essa necessidade. Eu gostei da contratação. É um jogador que já tem uma certa idade, já está com 33 anos. Vai fazer 34 no meio do ano que vem, em agosto do ano que vem. Então, não é tão velho assim, não é um jogador com uma idade tão avançada assim. 33 anos, ele, se tiver um bom físico, ainda joga bastante, né? Eu vejo que é um lateral que chega para ajudar. Ele, no ano passado, no Brasileirão, disputou 22 partidas, deu 2 assistências. É um jogador que eu gostei. Sempre que eu vi ele atuando pelo Red Bull, eu apresentava bom desempenho, pelo menos um desempenho regular. Pelo que a gente vê dele, pelo menos sabe o básico, né? Que é acertar um cruzamento, que hoje a gente não tem isso, né? Então eu vejo que é uma boa contratação. Eu gostei da contratação do Aderlan também. Falando em lateral, o Santos anunciou o retorno do Jorge, né? Lateral esquerdo que teve passagem pelo Santos em 2019. Jogador que teve uma excelente passagem, volta e meia lembrado pela torcida. A torcida, assim como era o Jean Lucas, o próprio Pituca, a torcida vivia pedindo o retorno dele. E o Santos trouxe ele de volta. Jogador que vem aí de lesão, teve lesão no joelho, né? Quando estava pelo Fluminense. E o Santos trouxe ele de volta, anunciou o retorno dele. É um jogador que, assim, é uma incógnita, né? Apesar de ser jovem ainda, tem 27 anos. É um jogador que vem de sequência de lesões. Teve lesão no joelho, acho que nos dois joelhos, até quando jogava no Mônaco. Se lesionou pelo Palmeiras, no Fluminense de novo. Então tem que saber como que ele chega, como que o Jorge está fisicamente. Se a gente for falar de número, o Jorge tem números quase que inexpressivos, né? No ano passado ele não jogou pelo Fluminense. Teve 4 partidas somente pelo Campeonato Carioca. Pelo Palmeiras, ele jogou 7 partidas pelo Brasileirão em 2021, praticamente não jogou. A maior sequência dele foi pelo Brasileirão do ano passado,
onde ele teve 9 partidas. Na Libertadores ele jogou 5 partidas. Pelo Paulista ele jogou 8 e a Copa do Brasil jogou 2. Então é um jogador que desde que saiu do Santos, ele jogou bem pouco. Pelo próprio Basileia, né, na Liga Suíça ele jogou somente 5 partidas. No Mônaco, ele depois que saiu do Santos, jogou pouquíssimo. Então a última temporada consistente mesmo, né, atuando do Jorge foi no Santos, né? Foi em 2019 onde ele teve aí 29 partidas pelo Brasileirão, um gol, 4 assistências, e na Copa do Brasil ele jogou 6 partidas e fez um gol. Então é um jogador que não dá para saber como chega. O meu maior medo é que seja um Dodô 2.0, né? Onde a torcida pedia muito que voltasse, a torcida tinha muita expectativa quando voltasse, e a gente sabe, a gente viu aí o desempenho que o Dodô teve, né? Ridículo. O Brasileirão para se esquecer, fisicamente não aguentava mais nada, todo jogo cansava, e teve uma sequência de lesões, né? Ficou fora de vários jogos por lesão. E meu medo é que o Jorge seja exatamente o que o Dodô foi nessa passagem última dele. Se jogar, né, se conseguir jogar pelo menos um pouco ali do que ele jogou em 2019, se ele conseguir entregar fisicamente, se ele conseguir fazer uma boa pré-temporada e não se machucar ano que vem, é um baita reforço. Um lateral aí que, dos últimos laterais que passaram pelo Santos, para mim foi o melhor. Ele foi melhor que o próprio Dodô de 2018, foi melhor que o Felipe Jonathan, né? Em toda a passagem do Felipe Jonathan pelo Santos, o Jorge foi melhor, tanto que em 2019 o Jorge era titular, né? O Felipe Jonathan jogava algumas vezes, mas jogava até com o próprio Jorge mesmo. Então, temos que ver como que vai chegar. Falando por bola, o que ele já jogou pelo Santos é legal, contratação bacana. Mas isso, igual eu falei, já fazem 4 anos, né? Por mais que o Jorge ainda seja novo, temos que ver como vai ser essa preparação dele, como vai ser essa pré-temporada dele e principalmente, se ele não vai ter mais nenhuma lesão séria, né? Torçamos que ele venha, que ele jogue bem, que ele se condicione bem e que seja um bom nome, que seja um bom reforço para o ano de 2024. E por último, o Santos contratou o zagueiro Gil. O zagueiro Gil que estava no Corinthians, zagueiro experiente, zagueiro aí de 36 anos, é, jogador que teve bastante participações em gols no ano passado pelo Corinthians, chega para ajudar no setor defensivo. Hoje o Santos tem de opções para a zaga o Messias, o Joaquim, que aparentemente vai ficar até o meio do ano, o próprio Luiz Felipe, que está voltando de empréstimo, e o Jair, né, da base, jogador aí que teve uma boa participação aí no último jogo, nosso trágico jogo. O Jair mostrou o potencial que todos os torcedores que acompanham a base sabem que ele tem. Mas o Gil chega com uma opção de experiência, uma opção aí de ser um jogador já com bastante rodagem para disputar e tentar ajudar nessa campanha da Série B, que a gente sabe que não vai ser fácil. Acho que precisamos de fato de jogadores com bastante rodagem, com bastante casca, né, digamos assim, para disputar essa Série B, para tentar ajudar a gente a retornar já no ano que vem. Sabemos que não temos só a Série B, né? Temos aí a disputa do Campeonato Paulista que vai ser difícil. Até se a gente vê dos últimos Paulistões, o Santos quase caiu, né? Brigamos para não cair em todos. Então, vejo que não só para a Série B, o Gil é um grande nome e todos esses outros nomes que estamos falando nesse vídeo aqui são importantes para o Paulistão. É a primeira competição que a gente vai ter, então a gente tem que fazer um time que seja competitivo. Porque vamos pegar Palmeiras, vamos pegar Red Bull, vamos pegar Corinthians, São Paulo. Então a gente tem que ter um time bom. E o Gil chega para ser essa opção. É um jogador que no ano passado ele teve uma participação considerável em gols do Corinthians, né? Ele jogou 32 partidas no Brasileirão, fez 2 gols e 2 assistências. Na Sul-Americana jogou 6 vezes, fez um gol. Na Copa do Brasil ele jogou 8 partidas sem nenhum gol, nenhuma assistência. Porém, é um jogador. No Paulistão também, né? Jogou 10 partidas, fez um gol. E na Libertadores ele jogou 5 partidas sem nenhum gol e nenhuma assistência. Esses números mostram que é um jogador que, mesmo com a idade avançada, mesmo com 36 anos, vai fazer 37 em junho do ano que vem, é um jogador que ainda tem um bom físico, um jogador que vem aí jogando bastante no último ano, nos últimos anos, de modo geral, e é um jogador que acho que pode ajudar. A minha zaga ideal para o ano que vem é Joaquim e Jair. São dois nomes jovens, são dois jogadores muito bons, muito promissores. O Joaquim já é uma realidade, já teve uma ajuda, uma participação muito boa nessa, principalmente na reta final do Brasileirão. E o Jair é a nossa maior joia da zaga, né, desde o Veríssimo ali. É um jogador que com certeza vai virar titular, vai se destacar, porque tem muito potencial. Mas a gente sabe que apostar as fichas no Jair assim de cara, ainda mais no ano que vem, que a gente vai estar jogando a Série B, é arriscado. A gente já meio que queimou o próprio Kaique, né? Lançando ele
esperando que ele fosse resolver de cara, é um jogador muito novo e boa parte da torcida queimou ele antes dele ir embora, né? E eu queria que voltasse, é um jogador muito bom. E nós não podemos fazer esse mesmo erro, cometer esse mesmo erro com o Jair, que é ainda melhor que o Kaique, tem muito mais potencial que o Kaique. Então a gente tem que ter muito cuidado com o Jair. Eu acho que o Gil é essa opção. É esse jogador que chega para ajudar o desenvolvimento do Jair, que inevitavelmente ele vai acabar virando titular mesmo. É natural, é um jogador que tem um talento absurdo e que com certeza vai ser nosso melhor zagueiro em pouco tempo. Mas enquanto ele está nessa fase de maturação, é importante ter um zagueiro como o Gil, que já tem bastante experiência, que é um cara que, apesar da identificação dele com o Corinthians, né, jogou muito tempo lá, um jogador que a torcida do Corinthians tem um respeito. É um jogador que vinha, assim, sofrendo críticas da torcida. Eu acompanho alguns canais, acompanho alguns torcedores do Corinthians. Tem alguns amigos que estavam criticando, sim, o Gil. Mas para a Série B, mas para jogar o ano que vem pelo Santos, que a gente vai ter poucos jogos, acho que é um jogador que é importante, é um jogador que vai ajudar. E eu gostei da contratação. De todos esses nomes do vídeo, eu gostei de todos. Acho que são jogadores que vão ajudar, são jogadores que chegam para posições carentes, principalmente o Aderlan, para lateral direita, que a gente já falou no vídeo, é uma posição que a gente sofre há muito tempo. Então, são nomes que eu gostei. Minha ressalva fica a respeito do Jorge, que já tem todos os problemas físicos, né, principalmente de joelho, então a gente tem que ter essa ressalva, mas esperamos que ele consiga contornar isso, esperamos que ele consiga ter um bom ano pelo Santos também. Bom, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou das contratações, deixa aí no comentário o que você achou, qual jogador você tem maior expectativa, qual das contratações até agora você achou a melhor, qual você preferiu. E se você ficou aqui até agora, eu te agradeço. Um grande abraço e até mais.